Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da série Portadores de Esperança, que eu tenho estado a fazer ao longo deste Jubileu da Esperança. Começámos em janeiro do ano passado, aliás, deste ano, e terminamos agora em dezembro. Este vai ser o 11º e último episódio desta série. Não gravámos em agosto, mas de resto temos tido conversas todos os meses. E achei que fazia sentido terminar esta série em que nós falamos da esperança em sítios onde costumamos pensar que ela escasseia ou que não existe, por falar de uma das situações que mais cria desespero em muita gente, que é a questão da morte, a questão do luto, e que, por outro lado, para aqueles que têm fé, e esta é uma série que estamos a fazer dentro do Jubila da Esperança, portanto, num contexto católico e religioso, é também um paradoxo, é também o espaço onde algumas pessoas têm mais fé até do que têm, mais esperança do que têm até para a sua vida terrena, quando essa vida tem dificuldades, às vezes depositam mesmo a sua esperança naquilo que possa vir depois da morte. E, portanto, é algo que a nossa sociedade vive de formas muito diferentes e as sociedades vivem de formas muito diferentes e nada melhor que convidar hoje a Sara Albuquerque, que está aqui na qualidade de especialista, psicóloga, certo, Sara? E especialista nesta área do luto. Portanto, Sara, muito obrigado por te juntares a nós hoje e vamos então conversar um bocadinho, começando por perguntar: a nossa sociedade lida mal com a morte? Sim, eu diria que neste momento, de facto, a morte mantém-se como um tabu muito marcado na nossa sociedade. Claro que depois também há aspectos culturais, dependendo, não é, do sítio onde crescemos e do contexto onde nos desenvolvemos, que também acabam por influenciar muito a morte, a forma como a morte é falada e é vivida. Mas sim, diria que de facto sim, a morte continua a ser um tabu, falar dos mortos é um tabu, viver os rituais associados a uma morte também muitas vezes traz aqui várias questões sobre, por exemplo, se as crianças devem ou não estar presentes, de que forma é que devem estar presentes, que vantagens em que há em fazê-lo e que riscos é que correm ao fazê-lo. E a tendência é, sobretudo, nesta lógica da superproteção, não é? Que é na tentativa de proteger, na verdade, de limitarmos nós e muitas vezes limitarmos as pessoas à nossa volta, nomeadamente as crianças, a poderem ter acesso a contextos que, na verdade, são sobretudo de muita comunhão e de muita união e de muito testemunho do quão aquela pessoa era importante, mais do que necessariamente serem tão centrados na morte. Na verdade, sabemos, e a investigação vem mostrado isto, e o trabalho clínico também, que é muito importante esse conforto com os rituais associados às mortes e às perdas para também se desenrolar o processo do luto, não é? Que é o processo que ocorre após uma perda significativa e que o primeiro passo de todos é o confrontar-se com a realidade de que de facto esta pessoa já não está, desapareceu. Depois, dependendo das crenças de cada pessoa, não é? Pode já não estar fisicamente, mas manter alguma ligação espiritual, digamos assim, não é? Portanto, ir mantendo esta relação de uma forma mais simbólica, mas a verdade é que de forma concreta e fisicamente há uma série de coisas e de experiências relacionais que deixamos de conseguir ter com a pessoa perdida, não é? Portanto, e é importante às vezes esse confronto com os rituais tem precisamente essa função, não é? De ajudar a criar alguma realidade e trazer algum confronto com uma realidade que, na verdade, é muito difícil para muitas pessoas, dependendo depois também de vários aspectos. Olha, eu nem tinha feito a pergunta, mas tinha aguardado para fazer a questão das crianças nos funerais e já tocaste nesse assunto. Uhum, uhum, Queria aqui contar uma história muito rápida, uma coisa que para mim marcou bastante. Há uns anos, eu lembro que houve uma polémica em Alverca, porque queriam uhum, construir, não lembro se eram os capelos funerários ou se era um crematório, mas era algo associado à morte, à frente de uma escola. E houve imensos protestos por parte de alguns populares que não se podia fazer aquilo ao pé da escola. E eu lembro-me de estar a falar com um uhum, amigo meu que é de Alverca, e eu disse, e que curiosamente era, se não me engano, era mesmo militante do PCP, era líder sindical do sítio onde trabalhava, portanto, uma pessoa
a quem eu nunca reconheci qualquer substrato religioso ou que desse qualquer importância a esses assuntos. E eu perguntei-lhe, então, agora esta polémica em Alverca, e ele disse, já viste, que estupidez, como se a morte não fizesse parte da vida. E de facto isto para mim sempre foi um bocadinho um cavalo de batalha. Eu lembro de escrever um texto sobre isso quando o Eduardo Sá, às tantas, teve umas declarações a dizer que as crianças não deviam estar presentes nos funerais, que os funerais eram coisas feias, eram coisas horríveis, que podiam marcá-las muito. Eu escrevi uma série de textos e depois recolhi testemunhos de pessoas que disseram: não, de facto isto é um disparate. O meu filho foi ao enterro dos avós, ajudou muito melhor a lidar com isso. De facto, Há temos esta formas e mania. formas de se estar, sim, há formas e Claro, não é formas de preciso se estar, exagerar, não não é? é? Exatamente. Se calhar não Claro. tem que ser caixão aberto necessariamente, quer dizer, é isso. Há formas e cada Sim, família sim. conhecerá também a sensibilidade dos seus filhos, mas o esconder é que não me parece ser uma coisa que O faça esconder, o muito não sentido. falar, o não abordar aquilo que é óbvio para toda a gente, não é? E os grandes elefantes na sala é que, na verdade, depois acaba por criar muita distância, não é? Entre as pessoas e uma das grandes... Há uma vantagem muito grande em o luto poder ser partilhado, não é? E as pessoas poderem também ir partilhando o impacto da ausência da pessoa querida nas suas vidas. E quando há este tabu em redor deste tema, acabam por sofrer muito sozinhos, cada um para o seu canto, e muitas vezes a fazer interpretações erradas em relação ao luto dos outros, não é? Porque não estão suficientemente perto para compreender. Uhum, uhum. E pronto, e às vezes isto já não basta, não é? Às vezes estas perdas gigantes nas famílias, depois a distância e o conflito e que isto cria também em si mesmo é uma perda, não é? Portanto, no meu trabalho, o que eu tento sempre também promover e a minha intenção é garantir que não haja, que esta perda tenha o mínimo de ricochete possível à sua volta, não é? Em termos de perdas secundárias ou de o impacto vai lá estar, mas se pudermos de alguma forma proteger e conter. Esta pedra no charco, não é? Que não tem todos estes impactos a acontecer como consequência da perda principal, eu acho que é muito importante. E às vezes, por exemplo, as crianças nos funerais, depois também obviamente que há orientações diferentes, dependendo das idades, dependendo das famílias, dependendo quão regulados ou que estão os adultos daquela família e se há um adulto próximo da criança que poderia ficar responsável pela mesma. Portanto, há várias orientações para, de alguma forma, promover o acesso a este espaço comunitário e muito familiar, não é? De muita união, mas ao mesmo tempo também promovendo a segurança, porque isso também é importante, não é? Não pode ser um contexto assustador, não é? Não pode ser um contexto em que vêm adultos muito desregulados, porque isto para crianças, sobretudo mais pequeninas, que não compreendem, não é? Ou que o seu barómetro de estabilidade é a maneira como os adultos estão à volta, isto pode realmente ser muito, muito impactante. Portanto, sim, é importante promover ou deixar à consideração, abrir o diálogo eventualmente para este acesso a estes rituais, mas com algumas medidas de segurança importantes também. Claro, 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 claro. É diferente, obviamente, ver que a mãe e o pai choram, porque é normal, terem essa preocupação, Natural, mas sim, do obviamente que pessoas aos uma pessoa gritos, não é? Ou histérica, seja, exatamente, aquela um tradição do carpir, se exuberante. calhar, exatamente, muito bem. Acho que isso faz todo o sentido. Agora, claro que nós estamos a falar de luto, mas o luto pode variar imenso, não é? Uma coisa é perder uma avó que já estava muito velhinha e que se vai, não é? Outra coisa é uma pessoa nova que morre antes do tempo, entre aspas, ou de uma forma trágica. E vamos aqui falar então, se calhar, de uma das formas mais trágicas de todas, e já que estamos a falar aqui de um contexto de esperança, é aquela que parece simular o maior dos desesperos, que é o suicídio. Como é que Uhum, é trabalhar o luto de alguém que perdeu uma pessoa próxima desta forma, por suicídio? uhum, sim. Um, é muito desafiante para quem o vive, de facto, não é? Porque muitas vezes os lutos por suicídio trazem muitas perguntas, trazem muita incerteza, e trazem muita culpa do sobrevivente, não é? Portanto, das pessoas que cá ficam. Será que houve sinais que eu não dei a devida atenção? Ou será que haveria algo mais que eu pudesse ter feito, que não fiz e que isto fez com que eu tivesse tomado esta decisão, por exemplo? E, portanto, estes ICs.
acabam por ser muito impactantes e muito dilacerantes até, não é? Da própria pessoa. E depois o perceber que dificilmente vai encontrar as respostas todas para estas perguntas, não é? Ou provavelmente até algumas que nunca vai ter esta resposta. E, portanto, muitas vezes o trabalho é o conseguir adaptar-se até a essa incerteza. Não é colocando ou impondo respostas, é pensando em termos de dando alguma informação também sobre o suicídio, o que é que leva uma pessoa de facto a suicidar-se e debatendo aqui alguns mitos ao redor deste tipo de decisões, de comportamentos, mas ao mesmo tempo ajudando também a pessoa a perceber que provavelmente pode haver perguntas que nunca saberá estas respostas e como é que se gera, não é, esta incerteza, como é que se pode estar nesta incerteza sem que a ruminação sobre isto ocupe a minha vida toda e o meu dia todo e interfira na minha relação com as outras pessoas, interfira na minha concentração no trabalho e seja de facto muito impactante nas várias áreas da minha vida. E depois, obviamente, quando são perdas, depois mesmo dentro dos lutos por suicídio, esta questão da imprevisibilidade também é um espectro, ou seja, há um lado que é sempre muito imprevisível, eu nunca imaginei que ele de facto fizesse isto, não é? Mas há uma parte que de alguma forma já havia alguma consciência deste risco, não é? E de algumas pessoas até desta inevitabilidade. Uhum. E às vezes quando chega essa consciência também é um momento difícil de perceber que, na verdade, não, por mais que a nossa capacidade de amar pode ser ilimitada, mas a nossa capacidade de proteger as outras pessoas, às vezes elas próprias, é limitada. E, portanto, também confrontar-nos e trabalhar essa questão da sensação de impotência também é muito importante. E depois também, né, enquadrar estes comportamentos em quadros de perturbação mental grave e, sobretudo, de uma sensação muito marcada de desesperança e de encurralamento, não é? E esta ideia de um sofrimento psicológico muito mantido no tempo, muito acentuado, e se nós nos pusermos, não é, no lado de alguém que deixa de ter esperança de que este sofrimento se alivie de alguma forma, que já tentou tudo, não é? Que já, já procurou vários caminhos para tentar aliviar este sofrimento e nada resultou. Acho que todos nós conseguimos empatizar com esta ideia de que é absolutamente ilacerante uma pessoa imaginar-se a viver assim para o resto da vida, não é? Pronto, e portanto, o entrarmos também um bocadinho na revisão da relação com a pessoa perdida e naquilo que aquela pessoa estaria a viver para ter, não é, tomado essa decisão, também esta palavra decisão, às vezes o suicídio na verdade é a falta é a ausência de outras opções, ou a sensação de que não há outra escolha possível, não é? Mas pode ser um caminho muito importante e, na verdade, inevitável em qualquer processo de luto, não é? Em qualquer trabalho de luto, nós temos que fazer a revisão com a relação com a pessoa perdida, não é? E aqui também entram os aspectos individuais da pessoa que faleceu, que também são muito importantes de serem tidos em conta, não é? Claro, acho que eu, pelo menos tenho essa ideia nas conversas que vou tendo com as pessoas, vai-se falando destes assuntos, à medida que crescemos vamos conhecendo casos, e há cada vez mais esta ideia, o valorizar a importância e o impacto da doença mental e perceber que é como qualquer outra doença, que é tal como há pessoas que se calhar lutam contra um cancro anos e anos e depois o cancro acaba por vencer, entre aspas, também pode acontecer a mesma coisa com uma profunda depressão, é uma doença e não é uma decisão que a pessoa toma na plena posse das Exatamente, suas, na maior parte dos casos, não é? Ou pelo menos em exatamente. muitos casos. Sim, e que a pessoa também não fique, não é? A pessoa que morreu também não seja para sempre lembrada pela forma como morreu, não é? E que possa haver espaço também para poder ser lembrada como a pessoa que era e não só como uma pessoa à luz da sua depressão ou à luz de comportamentos mais psicopatológicos, não é? Claro, E claro. portanto esse lado também é muito importante porque às vezes de facto nos lutos quando há muito as pessoas ficam muito centradas nestas questões das circunstâncias de morte e pode haver até muitos aspectos traumáticos associados a isso. Essa é prioritário em termos de trabalho, não é? Porque está realmente a contaminar a visão da pessoa como ela era, não é? Que não foi só esta decisão também, Uhum. não é? Sara, passando aqui para a dimensão religiosa, espiritual. Uhum.
Obviamente, esta questão, o nascimento, a morte, quer dizer, são coisas que toda a humanidade tem em comum, quer tenha crenças religiosas ou não, mas Exato. todas as religiões, todas as sociedades dão uma enorme importância a estes momentos marcantes do ciclo da vida, não é? Portanto, obviamente, isto entra em todas as dimensões religiosas também. Na tua experiência, as pessoas que têm um bom fundamento, uma boa base espiritual, religiosa, que estão bem resolvidas nesse aspecto, não é necessariamente uma vida muito piedosa, ou muita Uhum, prática uhum, religiosa, mas que estão bem resolvidas do ponto de vista espiritual e uhum. religioso, lidam melhor com estes assuntos do que as que não têm qualquer base espiritual ou religiosa, ou isso não é necessariamente um critério? Um, a forma como a pessoa, antes de mais, sim, de facto, obviamente que estas questões da religião e da espiritualidade, de uma forma até mais abrangente, podem ser recursos muito importantes, por um lado, não é? Porque ajuda a trazer significado para aquilo que poderia ser incompreensível, não é? E todos nós precisamos atribuir significado às coisas na nossa vida, também às perdas, pronto. E muitas vezes a religião pode cumprir um bocadinho esta função e para muitas pessoas, dependendo depois também, não é, das suas crenças, um, traz muito conforto esta ideia da continuidade de um vínculo, de outra dimensão, de uma outra forma, mas que de alguma forma este vínculo se mantém, não é? Perdura, digamos assim. Depois também centram-se muito no pós-a-morte, não é? O que é que acontece? A ideia do vazio e de que alguém que fica num absoluto vazio e que nada acontece, não é? Após a morte, isto pode ser muito assustador quando pensamos que nós queremos o melhor para as pessoas de quem amamos, não é? E às vezes a espiritualidade e as crenças religiosas podem trazer estes quadros de referência do pós-morte e destas outras dimensões que podem trazer bastante conforto. E por outro lado, de uma forma mais diária e de dia a dia, sem ser nesta parte tão existencial e de atribuição de significado, dão acesso a uma comunidade, não é? E dão acesso a um conjunto de pessoas que já existiam ou que podem passar a existir, não é? De uma outra forma, mas que de alguma maneira ajuda a que as pessoas não fiquem tão sozinhas e tão isoladas nos seus lutos, não é? E não há, pode não trazer tanto esta questão do desamparo, mas também depende muito da forma como é que estas comunidades funcionam, não é? Como é que a pessoa está a viver esta espiritualidade, não é? Porque quando há esta crença, não é? De que como é que este Deus pode ser justo e pode ser bom e ter permitido que algo tão errado e tão injusto possa ter acontecido, não é? Que Deus é este que permite que o meu filho com esta idade tenha morrido antes de mim, não é? Ou tenha contraído esta perturbação mental. Pronto. E, portanto, também pode trazer essas rupturas de significado e essas revoltas muito marcadas com Deus e com a fé e com aquilo que a pessoa atribuía como as assunções do mundo, não é? Que todos nós precisamos acreditar, em certa medida, não é? Que o mundo tem uma determinada ordem, uma determinada previsibilidade, e há algum sentido de justiça e de coerência. E há determinadas perdas que são tão marcantes que podem pôr em causa esse mundo assumido, não é? Muitas vezes esse mundo assumido é ancorado numa religião e, portanto, acaba por ser tudo muito desafiado. E depois, obviamente, também tem a ver com quando há mortes que são um bocadinho mais estigmatizantes que outras, não é? E o do tropicídio pode ser bastante estigmatizante numa comunidade religiosa, não é? De Claro. como é que é vista esta perda, como é que é vista a forma como esta perda aconteceu, como é que é visto a minha maneira de lidar com este luto, não é? Será que eu tenho que cumprir determinados critérios e requisitos sociais ou religiosos para garantir o acesso a esta comunidade ou sou verdadeiramente livre de poder expressar o meu luto à minha maneira? Lá está, depois também tem muito a ver com esta liberdade de se poder ser como é, de se poder fazer o seu luto como se bem entende, não Uhum, é? claro. É interessante teres referido essa questão do estigma, também das comunidades religiosas. Sabemos que agora falando do contexto cristão e mais especificamente católico, Uhum. a Igreja Católica teve durante muito tempo uma visão muito severa sobre a questão do suicídio. Chegou a proibir-se que as vítimas de suicídio fossem sepultadas em cemitérios em solo sagrado. E, e eu lembro-me de falar uma vez com um padre que ia fazer perguntas sobre isso, e ele dizer-me é preciso ter atenção que em comunidades pequenas,
o suicídio tinha um efeito contagiante. Portanto, quando havia suicídios na comunidade, havia a tendência que mais pessoas depois se suicidassem. Estamos a falar de outros tempos, vida dura, e parece que isso é de Uhum. facto um fenómeno, e portanto essa atitude severa era também uma forma de tentar dissuadir isso. E Cumprir claro que esta isso função tem evoluído. social. Isso tem evoluído também, Uhum. como dissemos há bocadinho, não é? À medida que se vai compreendendo melhor a dimensão e a importância da saúde mental. Mas eu queria fazer uma pergunta associada a isto, mas ligeiramente diferente, que é a lógica, diria, que porque a religião cristã olha com tão maus olhos a questão do suicídio e apesar de ser mais compreensivo hoje em dia, continua a dizer que é uma coisa terrível alguém tomar a sua própria vida, que as pessoas que têm uma fé profunda seriam menos sujeitas ao suicídio do que as que não têm. No entanto, eu Uhum. tenho uma experiência de duas pessoas relativamente próximas de mim, que eram pessoas boas, pessoas com uma fé profunda, mas que sofriam de problemas do foro psiquiátrico, um por profunda depressão, o outro por adição, e que se mataram. E lembro que isso foi um grande choque, mas eu lembro-me de pensar na altura se a profunda crença, a certeza que eles tinham de que havia algo melhor depois da morte não poderá Uhum. ter sido aqui um fator que até levasse a pensar Autorizador, certo? exatamente, quer dizer, isto Uhum. soa terrível, temos que nos colocar na cabeça de alguém que não está bem, como é Claro, evidente, mas que claro. esta dimensão de fé poderia ter sido um consolo, de que aquilo que eu vou fazer Uhum. vai levar a algo melhor. Um, Uhum. é possível isto funcionar das duas maneiras, a fé ser um Eu dissuador e diria que também um encorajador? sim, 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 eu diria que sim, porque nesta área do suicídio é muito importante a questão da ambivalência da pessoa, não é? Tem um pé cá e tem um pé lá, não é? Portanto, e o trabalho é tentar aumentar ainda mais essa ambivalência, não é? Ou seja, porque enquanto houver ambivalência, a decisão não está tomada ou não está firmemente tomada, não é? E às vezes pode haver consolos, digamos assim, espirituais, que na verdade podem fazer com que essa ambivalência possa fazer com que a balança pende para a decisão de facto não é, de passagem ao ato, digamos assim. Pronto. Por outro lado, não é? Lá está, portanto, esta ideia, se formos a pensar nessa lógica, esta ideia do impacto que isto possa ter na minha família e na visão, não é, de comunitária em relação à minha família, se eu cometer este acto, também pode ter este efeito dissuador, não é? Mas a questão é que quando as pessoas estão neste nível de sofrimento psicológico, não é? É tão dilacerante que estes aspectos podem contribuir, mas aquilo que pende mais nesta questão desta ambivalência é não é esta questão daquilo que eu sinto e daquilo que eu vivo diariamente, constantemente, e a ideia de que isto não vai mudar. Portanto, é a falta de esperança, não é? Esta ideia de eu estou completamente encurralada nesta situação, ou então, por exemplo, que isto até vai piorar, não é? Em situações, por exemplo, quando há questões financeiras ou há alguma situação que é descoberta, por exemplo, não é? Portanto, há algo que já havia, na verdade já existia risco muito, muito, muito marcado, e depois a antecipação do impacto deste eventual acontecimento, né, que pode estar na iminência de acontecer. Mas de base há sempre esta sensação de encurralamento e de eu não vou, a vida a merecer ser vivida já não está presente, não é? Pela dimensão deste sofrimento psicológico ou da antecipação do mesmo. Não é? E, portanto, claro que pode haver aqui aspectos que ajudam nesta ambivalência para um lado ou para o outro, mas esta dimensão de sofrimento mais transversal está sempre presente, não é? Certo. Independentemente daquilo que possa ser mais dissuasor ou mais autorizador, vamos dizer, Claro. vamos dizer assim. Claro. Sara, estamos aqui a chegar ao fim, como eu te expliquei, a ideia aqui é fazer conversas Muito rápido. curtas, embora haja claro que isto dava pano para mangas, mas então vou-te colocar a questão de base, não é? E que leva a esta conversa, falando de situações de luto extremas, situações incompreensíveis, e, por exemplo, suicídio ou morte de alguém, de um filho por doença, aquelas que nós sentimos mesmo que isto é injusto a todos os níveis, não é? Que não é suposto ser assim, não é suposto ter Contra a acontecido assim. natura, sim. Exatamente.
quando as pessoas estão nesse estado, é com estas pessoas muitas vezes que tu trabalhas. Há esperança Uhum. também nestas situações? Vale a pena olhar o futuro com esperança? As pessoas que procuram ajuda normalmente já têm esperança, não é? Já têm esperança de que aquele trabalho e o trabalho que nos confiam a nós, psicólogos com quem vêm ter, é um trabalho muito privilégio porque nós temos que conseguir acolher esta esperança e aumentar esta esperança, não é? Mas, portanto, quem já faz esse movimento, de alguma forma, já vem à procura de poder ter ferramentas para experienciar outro tipo de sensações ou para regular as sensações difíceis que está a viver, ou seja mais em termos emocionais ou cognitivos ou até comportamentais, não é? E, portanto, eu diria que um dos grandes, a ideia precisamente do nosso trabalho nesta linha da terapia do luto é precisamente trazer esperança às pessoas, não é? De que não podendo mudar o que aconteceu, não se vai sentir assim para sempre. Não é? E que nós vamos ser parte ativa e ajudar a mostrar como é que não tem que sentir, ou a dor vai estar sempre, não é? E há perdas que é inevitável, não é? Há sempre uma parte, muitas pessoas escrevem, para mim vai sempre faltar uma parte de mim, é inevitável. A questão é, eu posso contribuir e podemos todos contribuir para tentar aumentar, não é, a vida da pessoa para que esta dor e esta perda não inunda tudo, não é? Mesmo que não possamos tirar e que muitas vezes não é o nosso trabalho tirar a dor, é encontrar outros recursos para regular para que não tenha este efeito tão contaminador. E assim, sim, vem a esperança de eu poder sentir ou poder experienciar outras sensações que não só esta dor emocional muito impactante, não é? E poder ter outras vivências também. Muito bem, Sara, obrigadíssimo. Pronto, como disse, isto é o 11º episódio, o último desta série que eu fiz ao longo deste ano. Se há coisa que eu acho que eu aprendi, e que todos aprendemos, os que estão a ver isto, é que é possível levar esperança aos sítios onde parece que ela não existe. E a esperança não é só uma coisa nossa, é uma coisa que podemos dar aos outros Uhum. também. E o Jubileu da Esperança, no fundo, acho que serviu para realçar isso. Temos essa incumbência de tentar levar a esperança aos sítios onde podemos chegar e que podemos ajudar. Claro que eu falei com pessoas de muitos Uhum. mundos diferentes, muitas áreas diferentes, nós não podemos todos trabalhar em todas estas áreas, mas agradecemos profundamente aos que trabalham, às pessoas que estão a ver isto e que possam estar nesta situação de desespero pela morte de alguém, ou que conheçam quem esteja. Há quem possa ajudar, há profissionais que podem ajudar, pessoas com formação, pessoas preparadas para isso, porque de facto a esperança não equivale a apagar a dor. Não é isso que se pretende, nem aqui, nem em nenhum dos outros campos. A esperança convive com a dor, é dar outro sentido à dor e à vida, que mesmo quando existe dor. Portanto, muito obrigado, Sara, por nos teres trazido aqui alguma luz sobre este campo que muitas vezes para muita gente é de escuridão e trevas. Obrigado e continuação de bom trabalho. Estamos a gravar isto antes do Natal, portanto, um Santo Natal para ti também. Não sei se Obrigada, vou nós. publicar antes do Natal, não só porque é um tema muito pesado, embora o Natal seja uma altura também muito difícil, Muito a este nível, sensível. sabemos isso. Mas também porque provavelmente não há muita gente atenta agora para ver estas coisas agora, portanto, provavelmente publico entre o Natal e o Ano Novo, mas continua a Uhum. ser uma altura em que uma voz destas é muito preciso ouvir. Portanto, muito obrigado e espero podermos falar no futuro Claro deste que e de outros sim, assuntos. claro Obrigadíssimo. que sim. Obrigada, eu, Filipe. Adeus, um Santo Adeus. Natal para ti. Adeus, Obrigado. adeus.